A oportunidade de transformar essas ideias num filme surgiu através da minha primeira animação, que é Tudo que Fica na Superfície Morre, que teve assim um ciclo de festivais, até que teve contato com o Bruno e com a Carlota, que ficaram interessados no meu trabalho e fizeram essa proposta de fazer uma animação para o Estúdio Kimchi. Eu entendo que a vida tem dessas, de lavar para sujar e arrumar a cama para bagunçar. Quando a gente conversou pela primeira vez, eu comecei a entrar nesse fluxo de brainstorming e pensar em tudo que poderia ser um tema e meio que pensar muito sobre tudo que estava ao meu redor de uma forma mais profunda e estar muito atenta a todos os detalhes que estavam por perto e tudo que potencialmente podia ser um tema para uma animação, porque o convite foi completamente aberto, né? Não tinha uma proposta específica. Então, num dia, enquanto eu estava aprendendo a plantar cebolas, eu percebi que eu fiquei com a função de preparar a terra e tirar as pedrinhas, tirar os pedaços de as ervas daninhas que estavam lá. E naquele momento eu percebi que eu continuava sentindo a mesma inquietação que eu já tinha há muitos anos, que era essa dificuldade em escolher qual vida ia prosperar naquele lugar. Então eu estava tirando umas plantas para poder plantar outras. E fiquei pensando muito sobre isso, sobre a profundidade daquelas raízes, da dificuldade de tirar aquelas plantas e sobre o fato de que sempre continuava ali alguma coisa e que elas voltariam a crescer. Fiz o caminho de Santiago e tive também em Mértola por uma semana. Em Mértola, que foi o primeiro, tinha um projeto de agricultura sintrópica. Fui ali recebendo algumas informações sobre ervas daninhas e sobre como, no contexto da agricultura sintrópica, eles usam as ervas daninhas para alimentar o solo e retroalimentar como a matéria orgânica. E comecei a refletir muito sobre isso. E quando eu apresentei o projeto inicialmente, surgiu essa questão de estar falando sobre a natureza, mas quase não tem cor. Será que não é interessante incorporar a cor? E para mim não é a coisa mais confortável pensar em cores e pensar em movimento, e em espaços também. Os trabalhos que eu faço sempre nunca tem um cenário, nunca tem muita profundidade, é sempre muito na superfície do papel ou das texturas. A equipe que compôs essa animação é bastante reduzida. Tem 3 pessoas na parte da animação e 2 pessoas em partes de fotografia, que geralmente sou eu e a Inês. E na parte da animação fui eu, a Inês e a Alice. A parte da rodagem eu tinha uma ideia, geralmente de uma imagem estática. No período da realização, nem todas as imagens já tinham movimentos atribuídos. Quando não tinha movimento atribuído, eu tinha que articular isso de uma forma mais palpável para as outras pessoas, porque nem sempre era palpável para mim também. Então, geralmente quando a Inês ou a Agnes animavam, eu dava referências, mas também pedia que houvesse uma liberdade criativa delas. Então, acho que era também esse processo colaborativo de confiar no que as outras pessoas podiam propor e no conhecimento de movimento das outras pessoas, que eu sabia que iam além, às vezes, daquilo que eu podia imaginar. O processo de pixelação e fotografar as imagens, depois imprimir e pintar por cima e desenhar por cima, eu acho que para mim tem muito, a fotografia tem muito esse lugar de
algo que se prende ao real e algo que se prende talvez ao controle, porque a fotografia é sempre muito controlada e geralmente é muito congruente com a realidade, mas ao mesmo tempo existe essa manipulação em cima que é com técnicas que são mais gestuais e mais expressivas do que a imagem. Então, para mim, tem muito esse jogo entre controle, descontrole, a questão do retângulo também, da presença do retângulo. Não é só uma escolha plástica, também é essa representação do que o ser humano tenta conter e do que o ser humano tenta fazer com as ervas daninhas, mas com muitas outras coisas, que é colocar dentro de um retângulo e permitir que aquilo esteja contido de alguma forma. Na animação eu apresento o meu corpo, a minha figura como central na narrativa, porque é uma experiência muito minha, mas eu não queria que falasse só da minha visão. Então surgiu a ideia de fazer um segmento em animação de substituição que tivesse a presença de várias pessoas, que é a cena dos pés, que foi feita num espaço público, num parque, aqui em Barcelona, com pessoas que ou estavam trabalhando aqui no estúdio, ou foram chamadas ali no parque mesmo. Y ahora el otro, el izquierdo, más para adelante, todo el pie. Y ahora un poquito más para atrás. No, no, para adentro, para adentro. Me encontro sentada na porta de um espaço brilhante, olhando para a chuva que é mangueiras, vazio. Trabalhar como uma compositora nesse filme foi um processo interessante porque as minhas ideias nem sempre são muito concretas em relação a alguma coisa. Então isso me obrigava a expressar de uma forma muito mais clara e muito mais objetiva aquilo que eu queria, mas tentando dar o máximo de liberdade criativa possível para quem estava gerindo isso. Ruidos que tengan como warmth y que sean como foley, que tengan some texture, y que luego que los tres momentos de música sean como bien intentional, ¿no? Que sea, y me gusta que sea todo como o voces. Sí, es algo, en principio hay un poco de nostalgia, sí, que estoy como intentando remember de una otra época, pero al mismo tiempo estoy intentando comprender con la época que estoy ahora. Al final es algo como dubio, no llegué a una conclusión. He llegado a muchas, pero ninguna es permanente, siempre cambia. A veces las odio, las malas hierbas, y a veces las quiero mucho. No, sí, o sea, tiene sentido, aunque no sé, es como los pensamientos intrusivos, ¿no? A veces tenemos que dejarlos ir y a veces, o sea, the effort it takes us to push them away. Então foi um processo muito surpreendente de sentir as minhas ideias se transformando em sons. Porque eu, apesar de gostar muito de música e de até tocar instrumentos, não tenho essa capacidade de composição. Então foi interessante ver como, sem eu dar tantos direcionamentos técnicos assim, dentro das limitações que eu tinha, como que o som nasceu só e como isso deu outra vida para a animação. Erva daninha, planta não valorizada pelo seu uso ou beleza, plantas com virtudes ainda não descobertas, indesejadas, incômodas, empecilhos.
Sementes plantadas pelo acaso. Que vida disruptiva e desenfreada é essa que se alastra com tanto afinco? Quando eu penso em fazer uma animação, eu não penso em me comunicar especificamente com um público, sei lá, uma faixa etária. Eu penso em me comunicar com pessoas que têm experiências. Acho que não é como o processo de fazer uma animação infantil, que tudo é pensado e direcionado para que uma comunicação com esse público, com a experiência que o público tem, seja efetivada. Mas para mim eu acho que é só qualquer pessoa tem ferramentas de percepção e ferramentas de interpretação, e como é um filme muito aberto, que apesar de para mim ter um significado muito específico, acho que pode ser vivenciado de múltiplas formas, seja sensorialmente ou narrativamente, por qualquer pessoa. Então acho que é um filme para quem se identificar com o filme.